Salve, salve, salve! Não é novidade para vocês que o Brasil bate recordes em níveis de desigualdade. E nos noticiários, nos jornais, sempre vem aparecendo o Brasil e desigualdade. Esse tema, desigualdade, é muito cotado para cair todo ano no Enem. Então, hoje vamos falar de desigualdade no nosso Papo Cabeça! E para debater esse assunto, tenho a honra de chamar os professores Bruno Pontes, Márcio Oliveira e Pedro Braga Carneiro. E eu começo com a seguinte pergunta. Afinal, quando falamos de desigualdade, falamos especificamente do quê? Bom, desigualdade não é uma mera diferença. A diferença ela é nata. Nós somos diferentes, nascemos diferentes. Homens e mulheres, negros e brancos, adultos e crianças. Quando a gente fala em desigualdade, a gente fala em assimetria, a gente fala em distâncias. Então a desigualdade ela é caracterizada por uma necessidade básica, podemos pensar até em algum direito, e que no seu atendimento há um privilégio para um determinado grupo em detrimento de outro, ou seja, há uma distância social no atendimento de uma mesma necessidade. Então as desigualdades elas não são naturais, elas são criadas. Para isso é preciso que a gente olhe a história, a cultura e os aspectos sociais de determinado contexto para poder entender como é que essas desigualdades se implementam e como é que elas são reproduzidas. No aspecto geral, isso realmente representa a desigualdade. Agora, pensando especificamente no Brasil, Bruno, como que a gente pode colocar os índices do Brasil? Que aspectos chamam a atenção na desigualdade focado no Brasil, Bruno? Bom, pensando então essa ideia de desigualdade, pensando na realidade brasileira, quando a gente olha para a própria história do Brasil em si, a gente já consegue conceber um pouco o quanto essas desigualdades elas são características, né, já da nossa fundação de um modo geral. Pensando aqui em dados, né, a gente pode trazer, por exemplo, a Oxfam, que é uma instituição que apresenta aí, esses estudos sobre essa questão da desigualdade. Ela vai dizer, por exemplo, que o Brasil é um dos 10 países mais desiguais do mundo. Em relação à renda, por exemplo, os 5% mais ricos do país recebem por mês o mesmo que os demais 95% da população juntos, né? Então, a gente sabe que houveram avanços, né? Os avanços eles aconteceram, mas de um modo geral, a gente ainda concebe, a gente ainda tem aí hoje uma massa da população muito empobrecida. Existem argumentos dos mais variados para a gente entender isso, né? E eu acho que é um problema que ele precisa ser debatido. Do ponto de vista filosófico, existem teses também para trabalhar esse elemento, né? Mas quando a gente traz os dados em números, eles se tornam com muito mais relevância, eles ganham mais relevância para o nosso debate de um modo geral. Reduzir a desigualdade é a mesma coisa que reduzir a pobreza? Qual a relação que nós temos, Pedro, entre desigualdade e pobreza? Wilton, para começar, eu queria que a gente pudesse entender um pouquinho de que a gente está falando quando a gente se refere à pobreza. Então, vamos pensar um pouquinho em perspectiva, porque muitas vezes a gente acha que pobreza tem só a ver com renda, mas eu acho que pobreza tem muito a ver também com perspectiva, com futuro, com possibilidades de planejamento. Então, a gente pode entender que alguém é pobre quando essa pessoa ou família dedica todos os seus esforços para sobrevivência. Então, por exemplo, você acordar hoje e não saber o que você vai comer no dia. Ou você ter algum material para a escola, para comprar para amanhã e não ter nenhum dinheiro para fazer isso hoje. Ou ainda saber que tem uma conta para vencer no final da semana e também não ter nenhuma ideia de como que vai fazer para pagar. Então você vai precisar fazer um trabalho informal ou vai precisar pedir para alguém, emprestar. E isso gasta toda a sua energia, não sobrando tempo para atividades como lazer, como cultura. E tem um filme que fala disso de uma maneira muito legal. Eu vou indicar para quem quiser assistir, se chama O Preço do Amanhã. Esse filme é sensacional. Pensando então em pobreza,
beleza, entendemos bem. E agora a relação de desigualdade, Bruno, o que você pode trazer para a gente? Will, é legal a gente pensar que a sociologia, de modo geral, né, a ciência política, ela vai criar alguns conceitos que eles ajudam a iluminar um pouco esse debate, né, sobre a relação entre pobreza e desigualdade. Pensar, por exemplo, o chamado estado de carência múltipla, né? Que ele se caracteriza por alguns tipos de despossessões, né? A primeira delas é a chamada despossessão psicológica, que é aquele sentimento de autodesvalorização das populações pobres em relação às ricas, que está um pouco atrelado, inclusive, ao que o Pedro acabou de apresentar para a gente, né? Um outro elemento é a chamada despossessão social, a impossibilidade de parcelas da população de terem acesso a mecanismos de êxito social, de ascensão social, e por último, a despossessão política, que vem a ser essa impossibilidade, essa incapacidade de certos grupos sociais de terem acesso a uma participação na vida pública, que é o que exatamente gera esse espaço de demanda, de deliberação, de debate, para auxiliar aqueles que são menos favorecidos. E para nos ajudar a entender a relação entre pobreza e desigualdade, eu acho que é importante ressaltar que as desigualdades elas são de várias ordens. Existe desigualdade de gênero, existe desigualdade racial, desigualdade espacial e a desigualdade de renda. A pobreza ela é a face mais visível dessa desigualdade, dessa distância em relação às riquezas produzidas em uma determinada sociedade. Mas, embora a desigualdade, a pobreza, ela seja um reflexo direto das desigualdades, nós podemos ter países extremamente desiguais, não necessariamente pobres. O Brasil, por exemplo, ele está ainda entre as 10 maiores economias do mundo. Ele não é um país necessariamente pobre. As pessoas o são. Por quê? Porque a distribuição dessa riqueza, ela tem grandes distâncias. Elas são desiguais. Para efeito de política pública, nós pensamos em dois conceitos de pobreza, a relativa e a absoluta. A pobreza relativa, ela é aquela em que os indivíduos eles têm que escolher entre o almoço ou a janta, ou seja, eles têm acesso a suprir, eles têm como suprir necessidades, mas não com com a qualidade, por exemplo, alimentar. Você come, mas não tem como suprir as necessidades nutricionais. E a absoluta é aquela em que os indivíduos não têm acesso. Nós temos índices para medir pobreza e desigualdade. Por exemplo, o índice de Gini. O índice de Gini, ele mede a distância entre as famílias. E as desigualdades e a pobreza, ela é medida em relação ao acesso à educação, acesso à renda, acesso a bens de consumo. Então estão imbricadas, mas não necessariamente são a mesma coisa. E me corrija se eu estiver errado, Márcia, mas você passou as diversas faces da desigualdade e uma delas você falou desigualdade de gênero e tudo mais. Então a gente pode, de alguma maneira, assim como associamos a desigualdade à pobreza, associar a desigualdade ao preconceito, por exemplo? Se diminuísse a desigualdade, talvez diminuísse o preconceito entre diversas faces ou não? Com toda certeza, Will. A gente pensa assim, homens e mulheres, por exemplo, quando a gente fala em gênero, eles são diferentes. No entanto, a desigualdade é quando, nas mesmas necessidades, acesso ao trabalho, por exemplo, há um privilégio, ou o direito à fala, ou a visibilidade, né? A consideração em relação ao que se fala, os postos de comando. Então, quando o acesso é mais facilitado ao homem do que à mulher, a gente diz que se instaura uma desigualdade. E essa desigualdade, ela se propaga porque ela vai sendo naturalizada e vão criando os estereótipos e os preconceitos de que lugar de mulher não é naquele espaço em que o homem historicamente ocupa. Então as relações elas são bem imbricadas. Pensando agora nas desigualdades nas pessoas, jogando para todos agora quem quiser responder. Existe mais algum aspecto que as desigualdades impactam as pessoas, fora todos esses que vocês já citaram? Então, a Márcia trouxe um aspecto muito interessante, que é o que a gente chama de marcadores sociais. Então é importante a gente entender, né, que na nossa sociedade brasileira as pessoas recebem tratamentos diferentes de acordo com a sua classe, com
com a sua raça e o seu gênero. Então existem, né, uma série de estudos comprovando que determinados grupos sociais são dotados de mais acessos, de mais privilégios, e outros, né, são vítimas, digamos assim, de menor visibilidade, menor possibilidade de acesso, né, aos direitos. E isso é uma realidade muito importante da gente considerar. Existe uma psicóloga chamada Bader Sawaya, que também traz uma dimensão muito importante para a gente, que é o aspecto simbólico da exclusão. Além de todas as privações materiais que a pobreza traz, tem um impacto na subjetividade do indivíduo que é muito importante da gente considerar. Por exemplo, imagina que desde o momento que você nasceu, que você está nesse mundo, você é tratado, né, como uma pessoa ruim, indigna, as pessoas têm medo de você ou acham que você não tem valor porque você não tem uma série de acessos. Como que você ia se sentir em relação ao mundo e às outras pessoas sendo estigmatizado dessa forma? Será que você seria uma pessoa triste? Será que você seria irritado, teria raiva? Será que você seria infeliz? Então essa dimensão simbólica da exclusão, esse impacto da pobreza para a forma como a gente se entende com a gente mesmo e com as outras pessoas, é o que a gente pode chamar dos impactos simbólicos da exclusão. Então nós vimos todas as faces da desigualdade, mas no começo do programa eu citei que esse contexto da desigualdade ele é muito recorrente em vestibulares. E para os nossos alunos do ensino médio, durante uma redação, eles vão ter que argumentar a respeito disso. E provavelmente vão ter que falar como reduzir essas desigualdades. Então, jogo para vocês agora essa pergunta. Como que a gente pode superar esse cenário das desigualdades? Deixa eu oferecer uma dica aqui, Wilton. Uma das formas da gente constituir uma sociedade menos desigual é a gente apostar em relações mais solidárias, mais humanas. E para isso é preciso que a gente saia do nosso lugar de conforto e passe a consumir informação de diferentes lugares, de diferentes setores. Então, diversificar os nossos ciclos de convivência social e aonde a gente colhe informações é uma boa maneira de diminuir as desigualdades a partir das nossas atitudes. Eu vou indicar um filme que é muito fácil de encontrar na internet, da Chimamanda Adichie, uma escritora nigeriana, que se chama O Perigo de uma História Única. A partir desse videozinho curto, a gente pode entender um pouco a importância de colher diferentes referenciais para se constituir enquanto uma sociedade mais igualitária. São várias as iniciativas pelo mundo para que as desigualdades elas sejam reduzidas, porque o impacto das desigualdades não é só para a pessoa que ocupa o pior lugar delas, né? Os índices de violência, as dificuldades em relação ao mercado, então são impactados diretamente pelos níveis de desigualdade. E eu vou citar o Thomas Piketty, que é um dos economistas, né, francês de maior renome. Ele escreveu o livro O Capital no Século XXI e agora vem com o Capital e Ideologia, e ele traz algumas perspectivas, né, como a circulação da propriedade. A grande concentração de riquezas, ela precisa ser repensada. E aí, a descentração é a proposta que o Piketty vai nos apresentar, como uma das possibilidades, né? Mas aí nós temos um diálogo entre diferentes ciências, né, que hoje tomam a desigualdade como um dos grandes temas a serem pensados. Não é à toa que hoje os grandes Nobéis aí, os grandes ganhadores do Prêmio Nobel em Economia, eles trazem o tema e propostas para a redução das desigualdades. Will, quando eu penso então a ideia da desigualdade, eu sempre levo em consideração a ideia de que, assim, tão grave quanto a existência da desigualdade, das desigualdades de modo geral, é a gente ignorar a existência delas, né? Então, eu penso que hoje a gente vive um momento, e vocês já tiveram outra oportunidade no Papo Cabeça de discutir, por exemplo, a ideia do Covid, esse momento social que a gente está vivendo hoje. E eu acredito muito no ser humano e na possibilidade de transformação. Nós temos vivido experiências de altruísmo, de solidariedade, de empatia,
que tem gerado uma sensibilização incrível dentro da sociedade. E eu acredito muito nesse poder transformador das pessoas. Mas eu acho que o termo de Marx ele faz muito sentido para hoje em dia, da ideia de uma praxis. É claro que a praxis do Marx ela vai muito mais para além disso. Mas eu acho que hoje é necessário a gente se voltar para essa prática de transformação da sociedade, da gente poder, de algum modo, criar espaços de construção, criar espaços de deliberação, proporcionar aí espaços para que as pessoas elas possam buscar uma ascensão social digna. Se a gente está tão sensibilizado hoje, por que esse momento que a gente está vivendo não pode ser uma semente para o amanhã? Né? Por que esse momento que a gente está vivendo hoje, ele não pode ser um pontapé inicial de transformação para uma sociedade mais justa, mais igual, mais digna? Esse é o meu desejo, esse é o meu sonho, e eu acredito muito nisso. Pode ser muito utópico acreditar nessa ideia de altruísmo, de solidariedade, de empatia, né? Mas por que não a gente pensar, por exemplo, hoje, né? Diante do problema do Covid-19, nós somos iguais perante o vírus. Seremos iguais depois que ele passar? Eu acredito que dar oportunidade realmente seja o primeiro passo para a gente diminuir a desigualdade. Obviamente, todo mundo sendo solidário, todo mundo aproveitando esse momento, né, que estamos vivendo para crescer como pessoa, podendo assim diminuir a desigualdade. Trago agora, para encerrar o programa, uma mensagem do Papa Francisco na sua missa do dia 19 de abril. E é bom ressaltar, Will, que a figura do Papa Francisco, ela tem sido uma voz que se soma às outras, trazendo para a gente as mazelas do capitalismo e propondo diferentes possibilidades para que aqueles que se intitulam cristãos e os demais, né, olhem para as possibilidades para a redução das desigualdades. Ele tem sido um ferrenho combatedor das desigualdades pelo mundo. E a mensagem do Papa é a seguinte: não pensemos só nos nossos interesses. Aproveitemos esta prova como uma oportunidade de preparar o amanhã de todos, sem descartar ninguém, de todos. Porque, sem uma visão de conjunto, não haverá futuro para ninguém. Com isso, eu encerro o nosso Papo Cabeça. E lembrando que você pode assistir os outros episódios clicando nesse link aqui.